Handicap asiático, o mercado mais profissional das apostas. Quer saber como funciona esse mercado? Eu vou te ensinar agora nesse vídeo. Vambora? Fala, apostador. Para mim conseguir fazer aqui uma boa explicação de como funciona o mercado de handicap asiático, eu gostaria de fazer uma introdução apresentando para vocês um objeto, uma moeda, certo? Aqui, uma moedinha. Então, com a moeda, a gente consegue fazer a jogada, né, de cara e coroa. E para fazer um cara e coroa, a gente já consegue calcular qual que é a probabilidade de cara e qual que é a probabilidade de coroa, certo? 50% para cada. Então, se eu for fazer uma aposta contra você, num jogo de cara e coroa, se a gente for apostar R$ 10, eu sei que eu tenho 50% de probabilidade e você tem 50% de probabilidade. Se a gente jogar uma vez só, vai ganhar quem tiver sorte, certo? E aí é o seguinte, é nesse caso que existe a sorte. A gente vai falar sobre isso ainda em outro tema mais na frente. Mas nas apostas não existe a sorte, porque a casa ela jamais vai fazer isso com você. Ela não vai pegar e apostar com você R$ 10, né, de igual para igual, ou seja, uma odd de 2 que representa 50% de probabilidade. Ela jamais vai fazer isso. Se eu fosse a casa e estivesse te oferecendo essa aposta, eu ia te oferecer da seguinte forma. Se você ganhar, eu te pago 8. Se você perder, eu fico com os seus 10. Ela vai te dar uma odd de 1,80. Ela não vai te dar uma odd de 2 para esse jogo. É isso que as casas fazem, certo? Então, sabendo disso, sabendo essa pequena introdução aí da moeda, ajuda a gente a raciocinar muito no mercado de handicap. Porque as apostas, para acontecerem de forma justa, um apostador profissional, ele vai sempre buscar a odd 2. Ele vai sempre buscar trazer a cotação para próximo de 2. Aonde a odd estiver próximo de 2, quer dizer que existe uma probabilidade de mais ou menos ali 50%, certo? E o mercado de handicap asiático, ele funciona igual uma balança. Ele vai equilibrando as cotações. Você consegue pegar uma cotação que está muito alta e trazer ela para próximo de 2, ou consegue pegar uma que está muito baixa e fazer com que ela chegue próximo de 2, nessa linha de 2, onde as cotações trazem a aposta para um jogo mais justo, ok? Então, sabendo disso, eu preparei um material para vocês aqui para me explicar como funcionam as linhas de handicap asiático. Então, pessoal, eu preparei o seguinte, eu abri esse jogo aqui do Manchester City contra o Southampton. Esse jogo acontece amanhã. É o seguinte, olha como é que está o mercado para esse jogo. Eu coloquei aqui já em odds para a gente ver. A gente já sabe aqui que o City é um time favorito, então o mercado vai estar desequilibrado, as cotações vão estar desequilibradas. 1,27 aqui, ó, pagando para o Manchester City, 13,50 para o Southampton. Digamos que você quer apostar no Manchester City, mas como que você vai fazer uma aposta no Manchester City a 1,27? Essa aposta é muito baixa, essa aposta não te dá um retorno bom, essa aposta não te dá uma win rate boa, que é você fazer aquela troca com o mercado. Se você trabalhar em apostas de 1,27, né, com odds baixa de 1,20, 1,30, você tem que ganhar 3, 4 quando você perde uma, então sua assertividade tem que ser muito alta. Você quer melhorar essa win rate, você quer ter uma trocação de igual para igual com o mercado. E o mercado de handicap asiático é que faz esse equilíbrio das cotações, que ajuda a gente a equilibrar mais essa aposta, beleza? Então vamos lá ver como funciona. Vamos clicar aqui em handicap asiático. A gente já percebe que a primeira linha que aparece aqui na parte de cima
é a linha que está mais próxima de 2, tanto para o Southampton quanto para o Manchester City. Qual que é essa linha? É a linha de mais 1,75 Southampton, menos 1,75 City. Aí, para explicar por que é isso, o que é mais 1,75, o que é menos 1,75, que linha é essa? Eu fiz aqui um desenho. Essa apresentação que eu fiz aqui vai explicar para vocês certinho. Aqui o placar 0-0, tá? Onde representa um jogo desequilibrado, onde aqui é o visitante e aqui é o time da casa. Se esse jogo tivesse equilibrado, o visitante estaria com uma cotação de 2 e pouco, o time da casa 2 e pouco, ou 1,80, 1,90, por aí. Quando está desajustado, a gente usa as linhas de handicap justamente para poder equilibrar. No caso do Manchester City aqui, significa que o Manchester City precisa de ganhar por pelo menos 2 gols. Ele já entra nesse jogo perdendo por 1,75 gols. É isso mesmo, 1,75 gols. Ele já entra perdendo. Então você precisa com que ele ganhe aquela partida por 2 gols de diferença para você sair ganhando essa aposta, porque quando ele faz 2 gols, ele ultrapassa a linha de 1,75 negativo, ele vai ficar 0,25 positivo. E aí você ganha essa aposta. Você não vai ganhar totalmente porque você só ficou 0,25 positivo, você vai ganhar a metade. E eu vou explicar aqui agora. Você está aqui no time da casa e ele está com uma cotação, digamos que ele está com uma cotação de 2. Essa linha menos 0,25 aqui é o seguinte, vai fazer com que a cotação baixe um pouco. Porém, ela te dá aqui, no caso de empate, você não vai perder tudo, você perde a metade. Você entra perdendo por 0,25 gols. Você precisa de um gol, mas você está muito próximo do empate. Se ficar empatado, você vai perder a metade. Se ganhar por um gol de diferença, você vai ganhar a aposta. Aí você tem a próxima é a linha de 0,5. No caso de empate, perde. No caso de ganhar por um gol de diferença, você ganha. Você tem a linha de menos 0,75. Vai te dar uma odd ainda melhor se você entrar nessa linha, menos 0,75. No caso aqui, se essa odd tivesse a 2, aqui na linha de 0 ela tivesse a 2, o menos 0,25 ele ia diminuir um pouquinho a odd. Por quê? Porque você tem o empate a seu favor, você perde só a metade. A 0,5 vai te dar a mesma odd da 0, porque ela não tem nada. Se você ficar empatado, você perde, e com um gol você ganha. Então é a mesma odd. A de 0,75 negativo, ela vai te dar uma odd um pouquinho melhor do que a do 0. Porque você precisa de um gol para você ganhar a metade, mas você precisa de ganhar por 2 gols de diferença para ganhar tudo. Então a cotação já vai subir. E se você entrar no menos 1, a cotação vai estar ainda maior. Um gol, se ele ganhar por um gol de diferença, quando você está no menos 1, a aposta é devolvida. E se você ganhar por 2 gols de diferença, você ganha. E se você entrar para o lado positivo aqui, eu estou com uma odd 2. Se eu entro para o lado positivo de 0,25, essa odd vai cair um pouquinho. Por quê? Nesse caso aqui, o empate me garante a metade do lucro. Se eu entro no 0,5, ela cai mais um pouquinho. Porque o empate me garante todo o lucro. Se eu entro no mais 0,75, ela vai cair mais um pouquinho. Porque nesse caso, se eu perder por um gol, eu perco a metade. Para mim perder tudo, só se eu perder por 2 gols de diferença. E se eu entrar no positivo mais 1, ela cai mais um pouquinho. Por quê? Eu vou precisar perder por 2 gols para perder tudo. Se eu perder por 1, a aposta é devolvida. Mas isso a gente está simulando se a gente partisse da cotação 2. Mas digamos que fosse o caso do City ali, 1,27. A odd do City está aqui, 1,27. Ele é o visitante. Menos 1 já não chegaria próximo de 2. Então precisou de passar a linha de menos 1, menos 1,25, menos 1,5, até chegar a menos 1,75, que é a próxima linha aqui, e vai dizer o seguinte. Então, aqui é o menos 1, a próxima é menos 1,25, depois é menos 1,50, menos 1,75. Então, no caso de menos 1,75, a gente troca esse 1 gol aqui por 2 gols, né? Como se isso aqui fosse 1,75.
E aqui a gente troca 2 gols por 3 gols. Então, menos 1,75 eu preciso de 2 gols para ganhar a metade, ou 3 gols para ganhar tudo, se fosse menos 1,75. Digamos que a odd do City tivesse 1,60, né? Não tivesse tão baixa assim, tivesse 1,60, eu quisesse chegar para próximo de 2. Talvez seria menos 0,75. Significa o quê? Que um gol eu ganharia a metade, um gol de diferença. Então, se ele ganhar por 1-0, ou se ele ganhar por 2-1, ou se ganhar por 3-2, um gol de diferença, sempre um gol de diferença. Um gol pagaria a metade e 2 gols de diferença pagaria tudo, se fosse na linha de menos 0,75. Pegou o raciocínio, pessoal? Então, é aqui ó, que tá as regras desse mercado que te dá a possibilidade de você equilibrar as cotações quando elas estão muito desajustadas. Entendeu? É assim que funciona o mercado de handicap asiático e é bem parecido o mercado linha de gols asiáticas, que eu também fiz uma apresentação aqui. Ficou dessa forma, tanto para o time da casa quanto para o time visitante é a mesma coisa, né? Não muda nada, é a mesma regra. Você parte do placar aqui, ó, 0-0. Então, se você quiser entrar numa linha de over asiático, a primeira linha é o 0,25, o empate por 0-0, né? 0,25, se não sair gol, você perde a metade. Se sair um gol, você ganha. No 0,5, se não sair gol, você perde. Se sair um gol, você ganha. No 0,75, sair um gol, ganha. Se não sair gol, você perde. Se sair um gol, ganha metade. O 0,1, um gol devolve e 2 gols ganha a aposta. 1,25, um gol perde a metade e 2 gols ganha a aposta. 1,50, um gol perde a aposta, 2 gols ganha a aposta. 1,75, um gol perde a aposta e 2 gols ganha metade. No caso de mais de 1,75 gols, quando você entra na linha mais 1,75, você precisa de 3 gols para ganhar tudo. 2 gols você ganha, porém ganha metade. Aí assim vai sucessivamente, né? É que eu fiz aqui, representando aqui o placar 0-0, com um gol, e placar com 2 gols. E se tiver placar com 3 gols, aqui, isso aqui vai se repetindo sucessivamente. Entendeu, galera? Como é que funciona? Deixa eu voltar a câmera aqui. Entendeu, galera? Como é que funciona aí esse mercado? Não é difícil. A gente tem que raciocinar um pouco, mas esse mercado é um mercado bem legal porque ele te dá a possibilidade de equilibrar as cotações. Então você consegue pegar uma cotação que está muito alta, ou seja, está mais difícil de acontecer. Quanto mais alta a cotação, menor a probabilidade. Você consegue trazer ela para próximo de 2, onde você vai fazer um jogo mais justo. Ou você pega aquela cotação que está muito baixa, ou seja, com uma grande probabilidade de acontecer, e consegue trazê-la para mais próxima de 2, que é mais ou menos ali 50%. E aí, você fazendo isso, você vai estar jogando de uma forma justa a sua aposta. E o seu conhecimento como profissional é que vai desempatar esse jogo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer com que a cotação esteja sempre a seu favor, porque mesmo você trazendo ela para próximo de 2, você é inteligente, você é profissional, você vai estar no lado certo da probabilidade. E aí, nesse caso, você vai conseguir extrair valor do mercado. Então, é assim que funciona esse mercado de handicap asiático. Esse foi o vídeo aula desse mercado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!